Olá, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, e estamos conhecendo um pouquinho mais o carisma e espiritualidade da Ordem Mercedária. Ontem nós vimos que a situação concreta e social ao qual a Ordem das Mercês nasceu para responder, que era contraditória ao Evangelho, era justamente a situação de catividade pela qual passavam os cristãos levados para a África por parte da invasão dos muçulmanos ao sul da Espanha e ao sul da Europa de modo geral. E que a ordem foi fundada justamente para libertar estes cristãos submetidos à situação de cativeiro. Como que os mercedários procediam? Como que eles trabalhavam? Então, para vocês perceberem que o carisma de fato é uma situação concreta, São Pedro Nolasco, pelo que se tem notícia, não nos deixou nada absolutamente escrito. Não deixou tratados de espiritualidade, não deixou livros nas quais ele colocava suas meditações religiosas, nada disso. Mas o que a ordem tem, que testemunha a sua espiritualidade, a sua missão, seu trabalho, seu carisma, são inúmeros livros de contabilidade nas quais estão registrados as quantias que os mercedários angariavam, que às vezes compravam bens, telas com essas quantias a fim de vendê-las novamente, fazer a quantia original ter um lucro, render, para depois, uma vez por ano, ir às terras africanas e fazer isso que vocês veem aí ao meu fundo. Eles negociavam junto aos muçulmanos a compra dos cristãos cativos. Então é claro, por exemplo, se uma família doasse lá um valor para comprar um parente próximo que estava em situação de cativeiro, aquele dinheiro era aplicado para isso, né? Às vezes o Estado também passava recursos para a ordem, para que a ordem pudesse comprar tais pessoas submetidas em cativeiro. Mas, a grosso modo, os mercedários eles esmolavam de cidade em cidade, de igreja em igreja, através de um trabalho que até hoje está presente aí nas nossas paróquias, que é chamada Arca da Redenção. Havia um pequeno cofrinho em todas as igrejas com a finalidade de angariar recursos para a compra dos cristãos submetidos à situação de cativeiro. No século XIII isso era considerado uma obra de piedade, uma obra de misericórdia. E dizem, inclusive, alguns que o símbolo da ordem, o escudo da ordem, que tanto nós podemos ver aqui na imagenzinha aqui, ó, no peito do fradezinho mercedário, isso servia como uma espécie de passaporte para que ele pudesse passar de condado em condado para poder angariar os recursos, porque este símbolo une tanto o símbolo religioso da Catedral de Barcelona, onde a ordem foi fundada, bem como o símbolo do Condado de Aragão, onde a ordem foi fundada, que é a cidade de Barcelona. E, com esse dinheiro esmolado, os cristãos compravam a liberdade daqueles cativos pobres aos quais ninguém tinha condição de pagar a liberdade. Aqui está uma coisa muito bonita, ou seja, os cristãos, os cativos pobres, miseráveis, cujas famílias não tinham condição de resgatar, os mercedários, com esse trabalho de esmola, compravam a liberdade deles. Sobretudo se eles estivessem em risco de abdicar da fé cristã e abraçar a fé em Maomé, que é um outro detalhe, né? O cristão tinha que estar em situação de cativeiro e fortemente tendencioso a abandonar a sua fé em Jesus e se converter ao Islã, e aí o mercedário comprava a liberdade desse cristão cativo. Então, assim agia os mercedários, né? Então, para ir lá para terras africanas, para poder negociar, não era qualquer, digamos assim, mercedário que ia. Ele primeiro tinha que entender de negociação, de entender de negócios. Ele tinha que ser, no mínimo, bilíngue, ele tinha que saber falar árabe, a língua dos muçulmanos, porque ele passaria ali naquelas terras ali, questão ali, por exemplo, de semanas até meses, assim, negociando, tentando conseguir o maior número de cristãos possíveis ser libertados.
né? Então eram os melhores preparados que eram enviados para o trabalho de redenção. Enquanto isso, o ramo feminino da ordem, através das suas monjas contemplativas, né, rezavam, intercediam pelo bom êxito da obra, e enquanto isso os outros mercedários na terra de origem, ou seja, continuavam a fazer o trabalho de esmolar, de pedir, de angariar recursos, a fim de se investir na compra desses cristãos submetidos à situação de cativeiro. Agora, o que acontecia se, por exemplo, tivesse algum cristão cativo em risco de perder a fé e o dinheiro tivesse acabado? Isso você vai ficar sabendo no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.